Muito bem, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler dois textos. Vamos partir de Romanos, capítulo 10. Depois nós vamos ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo número 9. Romanos capítulo 10, versículos 11 ao versículos 15. Vamos ver, está projetado? Versículos 11 até o versículo número 15. Diz assim: porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Por gentileza, vem para nós Mateus, capítulo de número 9, versículos 35, veremos até o versículo 38. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Muito bem, lendo esses textos, não é difícil imaginar a mensagem por trás dele, né? A mensagem que é transmitida. E nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, ao passarmos por esses textos, nos lembramos logo que enquanto igreja instituída, enquanto igreja inaugurada, enquanto igreja formada, enquanto igreja chamada por Jesus, a nós foi, por Cristo, dada-nos algumas instruções e algumas funções, algumas finalidades. Há textos bíblicos, há mensagens bíblicas, né, que estão ligadas diretamente à igreja. Se em outros textos, em outras mensagens, há muitas promessas, há muitas verdades que têm como base de entendimento, como fundamento, como razão de existência o povo de Cristo antes de Cristo, antes da graça, antes dessa dispensação, né, formada pelos hebreus, pelos judeus. Aqui, nessa dispensação, nós vemos uma mensagem que foi dada ao mundo e foi dada àqueles que do mundo foram salvos, aqueles que do mundo foram resgatados, né? Não apenas para que nós possamos herdar a eternidade, se é que eu posso usar esta frase, né? Se é que eu posso dizer isso sem comprometer a grande verdade, né? Que a eternidade não é apenas, mas
a nossa jornada até esta eternidade, até a terra da promessa, se é que podemos usar com propriedade essa linguagem que é lá no Antigo Testamento, ela tem um tempo, né? Um tempo que para alguns de nós transcorre toda a nossa existência. Toda a nossa existência. Portanto, daqui até chegarmos à eternidade, daqui até chegarmos à terra da promessa, daqui até chegarmos ao lugar de paz, de alegria, de gozo, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade, onde não haverá tristeza, onde não haverá mexerigueiro, onde não haverá nada dessas coisas, né? Há uma jornada. E para esta jornada, para este caminho, né, Cristo trouxe esta mensagem à igreja. Por quê? Porque, irmãos, nós fomos levantados sim para adorar. Nós somos levantados sim para exaltar. Nós somos levantados sim para engrandecer ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para honrar ao Senhor. É verdade. E temos ouvido isso com muita frequência nos últimos dias nesta igreja. O quanto é importante ser um adorador genuíno, um adorador desprendido de outras intenções, que haja no coração de cada um de nós um árduo desejo de louvar, de exaltar ao Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer. Então temos ouvido essas mensagens, umas com ênfase numa área, umas com ênfase de uma outra forma, mas é a essência da mensagem que temos ouvido. E ao lermos uma passagem bíblica lá em Isaías, capítulo de número 6, para mim, por gentileza, no versículo 8. Isaías 6 e 8. Nós vamos deparar com um episódio de um profeta que está diante de Deus, um profeta que vive num momento da sua vida uma crise, um momento de tristeza, porque ele perde um amigo, né? E aí esse episódio está dentro desse contexto. E no versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta frase, ela mostra uma disposição do profeta, uma disposição do servo de Deus, que só pôde ser dita depois da experiência exatamente anterior a esse texto. Exatamente anterior a esse texto. E nós não queremos nessa noite apenas falar de serviço, apenas falar de evangelização, apenas falar de missão, porque antes do serviço, a vida é mais importante. Antes do envio, é mais importante a consagração. Antes de nós nos colocarmos para executar, é bom entendermos que a vida com Deus precede a vida para Deus. E sabe qual é a diferença? A diferença é que Isaías, antes de dizer eis-me aqui, envia-me a mim, ele pronuncia alguns ais que estão lá no capítulo 5, no capítulo 4, mas nesse próprio capítulo ele diz: ai de mim, porque contemplei, porque vi a formosura, o poder do Senhor. Ai de mim, porque eu sou um pecador. Ai de mim, ai de mim. E é a experiência, o texto revela-nos que o Senhor trata com ele, e ele então é santificado, ele é tocado por Deus. E tem naquele momento uma transformação de uma área da sua vida que, em seu entendimento, foi reconhecida como miséria. Não havia preocupação antes de viver aquela experiência de estar aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. A preocupação é a seguinte: olha, eu sou um pecador, eu não tenho condição. Eu, assumindo a função de profeta, me sinto em débito, me sinto não conforme, me sinto incapacitado, e estou vivendo uma situação difícil, porque eu vivo no meio de um povo que fala palavrão, que usa
usa palavras fortes, de um povo que tem um comportamento que não agrada, e eu estou ali envolvido com isso. Então, irmãos, qual é o entendimento possível nesse texto? É que a vida com Deus, ela precede, ela vem antes da vida para Deus, antes de nos lançarmos ao serviço. Nós iniciamos louvando a Deus hoje com um hino, que o hino 100, que ele traz na primeira sentença a seguinte frase. Leia para mim, hino 100. Primeira palavra, primeira frase do hino 100. É uma indagação, é uma pergunta. Quem quer ir por Jesus a nova proclamar? E ele é uma poesia linda, maravilhosa. Nos anos de aflição, misérias, mal e dor, cristãos anunciarem que o Pai quer derramar o bom Consolador. É uma poesia linda. A segunda poesia que nós louvamos ao Senhor aqui é o hino 56. O hino 56. E a poesia do hino 56, ela vai construindo um pensamento tal que traduz essa mensagem, essa verdade, o entendimento de que é importantíssimo eu estar com Deus, viver em comunhão com Deus, viver sob a dependência do Consolador amado, que ao mundo já foi derramado, sob a sua instrução, sob o seu cuidado, sob o seu poder, sob a sua graça, sob a sua direção, sob os seus dons. Por quê? Porque servir só nos será possível com eficiência, com eficácia, com êxito, se nós servirmos nestas condições, nesta dependência. Não é a minha habilidade, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é a quantas vezes a Bíblia você já leu, não é nada disso, não é nada disso. O novo convertido que conhece pouquíssimos textos bíblicos, ao sair para falar de Jesus, ele fala disso com propriedade tal, mas com tanta aplicação, porque ele está falando daquele com quem ele se relaciona, daquele com quem ele tem vida. Não houve ali a preocupação, de municiar-se das capacidades horizontais para ir evangelizar, para ir fazer missão. Então, por que falar a respeito desse assunto, sendo um assunto tão conhecido pela igreja, sendo um assunto tão falado no passado, tão estudado na escola dominical, e sendo um assunto que hoje pode até parecer talvez, não digo não apropriado, mas não adequado, já que nós temos aí nas mídias, todas as conhecidas mídias, um grupo de pessoas que ocupam elas para falar da Bíblia, para falar de Jesus. Então alguém pode dizer, pastor, mas falar da responsabilidade missionária da igreja, falar da responsabilidade de evangelização da igreja, isto é algo sabido, isto é algo que todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, com maior ou menor ênfase, fazemos. Pois bem, nós estamos diante de um texto de Mateus, em que Cristo Jesus, ele nos mostra alguns aspectos bastante interessantes, e que poderão fazer-nos pensar a respeito desta frase que eu disse agora há pouco. Será mesmo que esta mensagem de Cristo, quando ele diz, a seara é grande, ora a Deus, porque são poucos obreiros. Será que essa mensagem é atual? Será que é possível contextualizar? Será que é possível entender que num país onde nós temos mais de 300.000 templos conhecidos oficiais, não falando dos pontos
avaliações dos novos templos inaugurados após essa pesquisa, né? 300 mil templos no Brasil. Imagine que cada um deles tenha 3 cultos por semana. Quantas mensagens não são pregadas nesse Brasilzão que meu Deus ao longo de um ano? Um cálculo aproximado, falamos aí de mais de 50 milhões de mensagens que são pregadas no Brasil todo ano. Com 50 milhões de mensagens, nós podemos dizer, puxa vida, alguma coisa não está certa, a moldura não deve estar fechando, porque imagina só, Pedro, numa certa ocasião, ele vai falar de Jesus, e a Bíblia diz que Pedro fala de Jesus e numa única mensagem, numa única preleção, numa única exposição, mais de 5.000 almas rendem-se aos pés de Cristo Jesus, entregam as suas vidas a Jesus. Ora, há poucos dias eu li uma reportagem na revista da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu fiquei curioso com a manchete, disse assim: pastores parem de pregar. E eu falei, mas como assim, né? Uma revista dessa, da Sociedade Bíblica, deixa escrever um artigo desse: pastores parem de pregar. Mas o pastor presbiteriano, o autor daquela, pastor Antônio César, ele discorria e a mensagem era trazer mais ou menos a seguinte ideia, né? Não é para parar de pregar a Bíblia, não é parar de pregar o Evangelho, né? Confrontar esta mensagem que está sendo pregada com esta palavra. Porque, de fato, irmãos, há muitas mensagens, há muitas pregações. Não são poucas, são muitas. Para todos os gostos, e tamanhos. Que cabe em cada mente, em cada coração, em cada anseio, em cada época, a mensagem. Nós podemos ficar zapeando a TV, o rádio, a internet, agora com a TV, a internet, as rádios, né, virtuais aí, não tem toda essa preocupação de licença, então é uma maravilha, você ouve de tudo, coisas até que tinha um amigo que estava comigo que arrepia até o pelo da unha, né, e leva o nome de mensagem bíblica, mensagem de Deus. Mas, voltemos aqui. Cristo, no episódio de Mateus, capítulo 10, versículo 35, que repito, diz assim: coloca lá, por favor, 35, Mateus 10. Fala. 10 e 35. Porque eu vim. Mateus 10, 35, desculpa, perdão, é 9, 35, o texto que eu estou falando, lembrando de Romanos 10, 9, 35, obrigado. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Muito bem. No versículo 36, o texto começa assim: vendo ele. O que é que Jesus viu? Alguém diz: as multidões. Mas ao olhar para as multidões, Jesus viu além de um aglomerado. Ao olhar para a multidão, Jesus viu além de uma etnia. Ao olhar para a multidão, Jesus viu além de um grupo de pessoas que estavam ávidos, não só por ouvi-lo, mas principalmente
para ser, quem sabe, um dos beneficiários de certamente algum milagre que ele faria. Havia ali no meio daquela multidão, né, pessoas com os mais variados interesses, mas Jesus, ao olhar para essa multidão, ele enxerga muito mais daquilo que o olho humano, muito mais do que o episódio do texto diz. O que ele enxerga? O versículo, a sequência do versículo dá-nos uma ideia. Vendo ele a multidão, compadeceu-se. Ora, Cristo olha para a multidão e ele sabe, como onisciente, como Deus, dos sentimentos diversos que envolvia aquele grupo de pessoas. Mas a Bíblia diz que ele olha, que ele vê e que ao ver ele se compadece. Eu gostaria de pedir permissão aos irmãos para nós trairmos aqui um pensamento que o texto permite. Nós hoje, ao evangelizarmos, nós hoje, ao ouvirmos a palavra de evangelismo, de pregação, de estudos, de sermões, algumas vezes em igrejas, em ruas, seminários, grandes concentrações proféticas, né? Nós, logo, não é difícil, nem é preciso ficar muito tempo ouvindo. Ontem eu ia de um cliente ao outro, liguei o rádio e eu ouvi um grande porque é conhecido, né? Não porque é grande, né? Mas está aí na rádio, fazendo um apelo às 2h45 da tarde, né? Numa rádio cara, né? E fazendo um apelo sem qualquer desvio, sem qualquer preocupação, né? Aqui todas as pessoas que estivessem ouvindo, fizessem lá uma oferta mínima de R$1.250, né? Que era o preço de 10 centímetros quadrados, um terreno que foi adquirido por 50 milhões e foi para fora. Muito bem. Sem nenhum tom de crítica, porque alguém me questionou, né? Mas isso é necessário? Fala-se muito, sabe-se pouco, né? Invariavelmente, tá? Nós somos pegos pela armadilha de julgar, né? De tecer um juízo de valor, desconhecendo a história. Nós somos tentados, quase que constantemente, é isso, a falarmos e ouvindo apenas um fragmento, uma parte da história. Isso não é prudente. É prudente inteirar, é prudente saber, bem? Então, sem uma intenção qualquer, só para poder trazer isso como um exemplo para o texto. Que visão estamos tendo das multidões? Qual é a visão? Qual é a ideia? Qual é o entendimento que estamos tendo do mundo que está em trevas? Das pessoas que estão caminhando em largos passos para o inferno? Qual é a visão que temos dessas pessoas? É a visão de Cristo? Ou é a visão de um ministério, de uma instituição, onde a prerrogativa é que o nome da instituição, é que o nome do fulano, do beltrano, do ciclano seja conhecido? Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa visão? Vamos sair agora dessa seara, vamos para outra seara. Qual é o entendimento que nós, enquanto Igreja de Jesus Cristo, temos para nos colocar a servir, para nos colocar a evangelizar? Um desencargo de consciência, com medo de ser ajuizado por Deus, porque eu não fui um pregador, com medo daquela palavra que é bíblica e diz: olha, se você puder falar e não falar, se você puder salvar e não salvar, se você puder proteger e não proteger, se você puder fazer o bem e não fizer, o sangue dele eu vou recolher das tuas costas, né? Alguns de nós ficam assim aterrorizados com essa mensagem e falar que Jesus não tem outra coisa, ou eu falo, ou eu
é esta a visão, porque Cristo nessa passagem nos ensina, inicialmente vendo as multidões. Penso que a igreja gostaria de um despertamento, um avivamento, de um modo de existência diferente, se nós tivermos a visão de Cristo. Qual é a visão? Uma visão de compaixão. Compaixão. Compadeceu-se delas. Jesus, ele vê e Jesus compadece. Quantas vezes nós vemos e quantas vezes após vermos já dizemos: maldito, tem que morrer no inferno. Quantas vezes nós vemos e somos tomados de um senso de justiça nosso, aquele que a Bíblia compara a trapo de imundícia, essa é a justiça que nós muitas vezes somos tomados e dizemos: eu não sei porque esse país não tem pena de morte. Eu não sei porque esse país tem tanta... Irmãos, a Bíblia, nós estudamos uma lição há uns 4, 5 anos atrás, e numa delas, numa mensagem, dentro da lição, nós aprendemos a respeito do profeta Malaquias, e lá em Malaquias, nós vamos ver por volta do capítulo 3, 4, eu não quero citar a referência porque certamente vou errar, né? Mas que o Senhor Jesus nos orienta, que Deus nos orienta, que o Espírito Santo nos orienta até a revolta, na forma, na proporção, no modo certo. Nós, irmãos, tomados de um senso de entendimento de que alguém está sendo injustiçado, alguém está pagando um preço alto, queremos resolver as coisas. E esse tipo de comportamento ele vai se alastrando, né? E vai tomando conta da nossa mente, e nós vamos agindo assim em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o esposo, no trabalho, com o nosso colega de trabalho, e vamos entendendo e julgando que o modo de ele educar o filho dele está errado, porque o modo certo é o meu. Porque o modo certo no meu entendimento é esse. E vamos em outras dimensões, em outras áreas, agindo com uma desproporção tal. E Jesus nos ensina. Nós temos uma missão. A igreja tem uma missão. A igreja tem um propósito. A igreja foi levantada para adorar, para exaltar. É necessário que antes de nós nos colocarmos a cumprir este híbrido de Jesus, né, nós possamos ter uma vida com Deus, uma vida cheia. Sim, é verdade. É verdade. Mas depois disso, é importante saber, é importante conhecer que Cristo nos deu pela própria vida um exemplo. Ele teve uma visão e ele se compadeceu. De posse da visão de Cristo, de posse da compaixão de Cristo, nós, irmãos, podemos ser mais úteis, nós podemos ser mais brilhantes. Sabe por quê, irmãos? Acontece que nós somos pegos com muita frequência pelo prestígio demasiado à liturgia, ao legalismo. Eu estou na igreja domingo de manhã, estou na igreja domingo à noite, estou na igreja na terça-feira, estou na igreja na quarta-feira, estou na igreja na quinta-feira, estou na igreja na sexta-feira na oração das 10 às 11, falo língua estranha, e nós, embora fazendo algo bom, embora estando aqui ouvindo a palavra de Deus das mais variadas formas e fontes, algumas com muito maior eloquência e impacto que esta, nesta noite, nós frequentemente valorizamos demasiadamente essa liturgia. Porque mais importante, meu irmão, minha irmã, meu jovem, do que estar aqui nesta noite, é saber que, estando aqui, Deus deseja
teve um relacionamento muito maior do que esse que tem tido com você. É verdade. E muitas vezes, e aí não é um julgo, não é uma acusação, não é apenas um entendimento. Eu ouvi agora à tarde uma mensagem para dizer o seguinte: parece que quanto mais intelectuais, quanto mais cercado de posses, quanto mais cercado de matéria ficamos, mais distante ficamos da comunhão, mais distante ficamos da leitura, mais distante ficamos, né, de um relacionamento com Deus. E não é possível, eu falo, a gente é cobrado todo instante, toda hora, né? Outros dias minha esposa puxou meu orelha e falou: passa o dia inteiro, você não liga, não manda mensagem, não manda um e-mail, não manda um sinal de fumaça, né? Alguém diz: pastor, isso é pleito, né? Isso é demanda, isso é cobrança das mulheres, as mulheres são assim, são possessivas. E nós vamos esquecendo-nos, né, de que o relacionamento saudável, próspero, gostoso, só é possível quando há contato, quando há fala, quando há entendimento, quando eu me faço entender e me deixo entender. E como é que nós podemos fazer isso com Deus? Eu me abstenho da oração, não sei da oração, me incomoda orar aqui durante 25 minutos no banco desse. As costas doem, o joelho dói, é tanta coisa. Então eu vou me abstendo da oração, vou me abstendo da leitura diária, não precisa ser um capítulo, né? Aquela gana de eu tenho que ler a Bíblia em um dia, eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Não, nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, né? Mas eu tenho que ler sequencial, não tem que ler a palavra de Deus, né? Tem que comê-los, tem que relacionar. O Salmo primeiro vai, através de uma música, de um louvor, vai falando da necessidade de estarmos separados de um relacionamento mundano, porque ele corrompe. Porque a Bíblia diz que as conversações ruins, pejorativas, elas vão corrompendo. Assim como a música ruim, a música má, assim como eu não estou falando de ritmo, de pagode, de samba, não nada disso. Eu estou falando, mas eu gosto disso, não gosto. Mas antes que alguém possa mal interpretar-me, né, porque eu também entendo os passados, né, toquei, participei de conservatório musical, estudei, dei aula de música, toquei muitos anos na banda, né? Já ministrei sobre música, então não me tome por ignorante, por favor, né? Não é isso, mas estas coisas que estamos vendo lá, e algumas delas cá, vão corrompendo o nosso entendimento sobre Deus e a relação e o relacionamento com Deus, né? Então, irmãos, voltando ao texto de Mateus, nós vemos que neste episódio Cristo vai informar a igreja, vai falar para os leitores, vai falar para aqueles que viriam após, e ao ler esse texto, que esta atividade, que este trabalho, que esta missão, ela teria algumas dificuldades, alguns problemas, alguns percalços. Há uma dificuldade enorme hoje em servir ao Senhor no ministério. Há uma dificuldade enorme em servir ao Senhor completo, inteiro, não aos pedaços. E Cristo vai falar sobre uma fatia, um extrato dessa dificuldade. E ele, no versículo 36, a multidão compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37, gentileza, coloca lá. Versículo 37. No versículo 37 ao versículo 38, nós vamos ver aí um episódio que vai nos revelar quais são algumas dessas dificuldades.
E no versículo 37 diz assim: então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Talvez essa versão não é mais adequada para a configuração do texto. Versículo 38: rogai, pois, ao Senhor da seara que mandai trabalhadores para a sua seara. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo: é importantíssimo que vocês tenham um relacionamento, é importante que vocês tenham comunhão comigo, é importante que vocês tenham e recebam de mim diariamente. Irmãos, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele direcionou uma palavra a alguns dos seus. E ele havia preparado aquele grupo seleto, muito bem preparado, de alguns homens, para que, entendendo a sua mensagem, compreendessem a importância de anunciá-la. E ele foi falando, falou: olha, vocês devem ir por todo lugar, devem transportar as barreiras regionais, devem ir até os confins da terra para anunciar esta palavra com poder, com graça, com ousadia, e saibam que essa será uma tarefa muito dificílima. Essa não será uma tarefa fácil, e pela execução dessa tarefa haverá muita dor, muito sofrimento, mas haverá muita alegria, mas haverá um prazer enorme, uma alegria tal que só pode experimentar aquele que, comprometido com essa mensagem, vê diante dele um pecador aceitar Jesus. Porque não há alegria maior para a vida daqueles que se lançam no exercício desta verdade, desta mensagem, desta intimação, do que você poder ver uma alma, uma mulher, um homem apodrecido, encharcado pelo pecado, sendo lavado pelo sangue de Jesus, se tornar uma nova criatura. Não há nada que possa comparar a esta alegria. É por isso, irmãos, que no campo missionário muitos de nós nos equivocamos e olhamos assim para aquele missionário e falamos: que missionário? Sinal da cruz, sai fora. Missionário é sinônimo de pindaíba. É, por aí. Missionário é sinônimo de sofrimento. Missionário é sinônimo de escassez. Ser um evangelista, um cristão dado a mensagem de Deus, é sinônimo de estar alienado deste mundo tecnológico. Semana passada eu recebi um e-mail e eu fui ler. Era na verdade um documentário que estava no... Eu ia falar o Orkut, esse dia me falou: Orkut, vai sair fora, isso já era, né? No YouTube. E era um documentário de uma repórter da Globo entrevistando uma senhora de 89 anos de idade. Uma senhora de 89 anos de idade, pernambucana. Ao seu lado, 3 malinhas. Das 3 malas, 2 estavam ocupadas com material de evangelização. E numa mala, ela abriu, o repórter viu, parece que é constrangedor, 3 mudas de roupa. Esta mulher anda há 19 anos, não são 19 dias, de aeroporto em aeroporto, aposentada com o salário do governo e sagaz, a velhinha sagaz, lotada de crédito, de bônus, né? Ela anda de aeroporto em aeroporto, isso espalha em aeroportos do Brasil. Nós fazemos essa reportagem, ela está no aeroporto ao lado do filho. Ela permanece no aeroporto, faz a sua higiene pessoal no banheiro do aeroporto, come nas redondezas e passa o dia inteiro, e alguns deles a semana inteira no aeroporto, lendo a Bíblia em voz alta, pregando no saco. Parece uma doida. Alguém foi entrevistar lá o camarada da Infraero e disse: mas ele não atrapalha. Ela fica lá, ela fala,
da religião dela, fala de 19 anos, e ela, numa das falas, diz ao repórter, abre aspas: eu não posso me preocupar com o mundo, eu não tenho nada que eu possa adquirir, que eu possa conquistar, que eu possa ter, que possa trazer uma alegria maior, uma satisfação maior, uma realização de vida maior do que poder falar que Jesus Cristo é bom. Um exemplo, eu não falo, acabei de receber, mas Jesus começa dizendo: é muito difícil, sabe por quê? Porque é grande. Mas que grandeza é essa que o Senhor se refere? É essa extensão, é a distância que separa-me do Haiti, é a geografia. Que grandeza é essa que Jesus se refere aqui? Orar ao Senhor do Céu, rogar ao Senhor do Céu, porque a seara é muito grande. De fato, certamente, embora os discípulos jamais pudessem ter compreensão do que Cristo estava falando, Cristo lá atrás de 12 mil anos estava dizendo: olha, vamos subir a América lá, e lá vai ter um país cheio de português, e aquele negócio vai crescer, e aquela região lá vai virar uma América, e aquela América será habitada por algumas nações. Certamente Cristo tinha compreensão do que estava dizendo. A seara é muito grande, mas nesse contexto é possível também entender que quando Cristo fala dessa grandeza, Ele não fala apenas da extensão, mas Ele fala também da importância. Compreende a visão? Jesus viu e compadeceu-se. Jesus, ele disse aqui: rogue, ore, suplique, clame, peça a Deus que envie obreiros, porque a seara é grande. Ela é grande em extensão, mas ela tem uma importância enorme. Mas nós, descuidadamente, não entendemos a importância disso, e achamos que mais importante é ter, achamos que mais importante é conquistar, mais importante é casar, embora seja importante casar. É melhor casar do que se lascar por aí. Mas precisamos compreender que a grandeza dessa seara, ela permeia esse entendimento. Ela é grande importância. Por quê? Porque foi Deus quem estrategizou, foi Deus quem planejou, e o planejamento de Deus envolvia um projeto, e o projeto era você, o projeto era eu, e nós só podemos fazer parte desse projeto conforme Paulo escreve aos Romanos, porque alguém pregou para nós. Deus, aleluia! Como se converterão se não ouvirem? Alguém pregou para você, alguém falou de Jesus para você, alguém orou para você. Sabe quem foi esse alguém? Alguém que compreendeu que a seara é grande, ela tem uma importância vital para a realização do projeto de Deus para este mundo. Deus deu à igreja, não foi aos anjos, a autoridade. Deus municiou a igreja com o que é de mais precioso, a si próprio, em forma de Espírito e do Consolador. Ele veio habitar dentro de você. Nós que éramos um miserável, um vil pecador, Deus permitiu habitar-se em você, lhe capacitar, lhe conceder dons, lhe conceder unção, lhe conceder compreensão de que a seara é grande importância. Nós só podemos transpor esta dificuldade, esta barreira, se estivermos cheios da graça e do Espírito Santo. E foi exatamente por essa razão que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém, fique lá, aguarde lá o momento certo. E qual foi
quando eles receberam o poder. Power, a graça, a unção do Espírito Santo de Deus. Uma vez recebido desta graça, esta obra tão grandiosa poderá ser realizada. Mas a seara, ela é grande em dificuldades que são impostas pela cultura, pela língua, pela economia, pelas religiões e pelo próprio capeta dos infernos, pelo próprio demônio. Algumas dessas dificuldades é colocada até pela própria pseudo-igreja, porque não tendo a visão de Cristo, põe-se a transmitir e a ecoar uma mensagem que é similar, que é parecida, mas não é a mensagem de Cristo. E aí possa estar dificuldade. Por quê? Quantos de nós não deparou com a seguinte situação? Ah, você é crente? Não vem falar disso porque pastor é tudo bandido, tudo ladrão. Eu te convido isso aí, meu crente. Ah, você, não, pastor é ladrão. Sabe o que acontece? Essa é uma dificuldade imposta por quem? Mas Cristo continua dizendo que outra dificuldade, ela está numa outra atmosfera. Eu estou concluindo, tá? Versículo 38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Coloca o versículo 37 de novo. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Após essa verdade, após essa dificuldade que foi colocada, Jesus disse: rogai. Rogar ali, o texto original traz uma ideia que vai além de fazer uma oração, como faremos daqui a pouco. Vamos orar por um despertamento, vamos orar por um avivamento, vamos orar para que Deus nos dê essa compreensão, nos dê a sua visão da evangelização, nos dê um coração cheio de compaixão. Vai além disso. Ali rogar é pedir com insistência, com ânsia, de alma, do fundo, do coração, lá, do íntimo, rogar. Mas rogar por quê? Jesus me deu uma esposa. Jesus me deu um emprego. Não é isso. Jesus está dizendo: roga, clame, suplique. Por quem? Rogar ao Senhor para quê? Para que envie o quê? Trabalhadores. Para quê? Para mim? Não, para a obra dele. Uma das dificuldades que esta missão tem enfrentado é que não só a seara é grande, mas as orações são muito poucas. Além de obreiros poucos, orações poucas orações. Mas não é porque nós oramos pouco, embora falo de mim e dos irmãos, tenho orado muito pouco. Mas se passasse 5 horas orando, elas seriam poucas, porque muitas das nossas orações ela entra numa rotina de, eu vou usar uma palavra, não me ignore, de petição, oração que envolve a minha vida. Senhor, o Senhor sabe como eu estou necessitado. Nossa, eu tenho necessidade ali, aqui, ali, passa uma lista de necessidades. As orações são poucas em quantidades, mas são poucas em intensidade. Elas são poucas em fervor, são poucas em constância. Uma das razões do êxito de Daniel é que a Bíblia diz que Daniel orava ao Senhor frequentemente e com uma frequência tão admirável que aquilo tornou-se notório a outro grupo de pessoas.
As pessoas sabiam que ele orava. E porque orava tanto que me incomodou. Mas teve a vida que teve, viveu o que viveu, a experiência que viveu, o exemplo que deu. Mas há uma necessidade enorme de oração. Jesus, enfatizando a respeito dessa necessidade, ele chama os discípulos para orar e depois os adverte, uma advertência que faz ecoar ao longo dos anos e chega até nós naquele momento. Não podeis vigiar comigo uma hora sequer. Não podemos abrir mão da oração. Há poucos dias eu disse ao Adriano, ao meu filho, concernente à necessidade do devocional. Ele dizia, eu comprei um livro de devocional para ele, são mensagens curtas, né? Mas não tem intuito de fazer propaganda nenhuma, tá? Mas aos 11 anos de idade ele já leu mais livro que eu tinha lido aos meus 15, aos meus 20. Ele disse, eu faço o seguinte, eu espero uma semana, eu leio tudo. Aí eu disse a ele, filho, você come uma vez por semana? Quando você está fazendo um tratamento, você deixa para tomar remédio de uma vez só? Nós não comemos uma vez por semana, nem tomamos remédio uma vez só, porque isso é insano. Jesus disse, orai ao Senhor da seara, porque as orações são poucas em intensidades, elas são poucas em quantidades, e elas são poucas em frequência. Adquirir hábito não é uma coisa de fato fácil de fazer, mas é necessário. Se queremos ter uma vida saudável, uma vida espiritual, um homem espiritual, um homem interior espiritual saudável, pronto para enfrentar essas dificuldades, nós precisamos ter um momento com Deus, compreender que há uma coisa a ser feita. Irmãos, eu vou parar aqui. Tem muitas coisas que nós falamos, não posso não ter tempo. Nós, embora ouçamos, embora leiamos, embora recitemos muitas vezes textos bíblicos, como por exemplo, remir o tempo que os dias são maus, nós temos muita dificuldade em trazer isso para o plano do exercício. Para o plano do exercício. Anteontem, um amigo me confidenciou, amigo, meu Deus, olha, eu tenho que lutar constantemente, porque se o mundo moderno trouxe algo de ruim, é essa acessibilidade de informação que nos envolve. Aqui há irmãos que têm 1, 2, 3 celulares, ou pelos seus mais dados, né? Devices. Saímos daqui, vamos em casa, e o momento de comunhão à mesa quase não existe, porque tem o jornal, a novela, as séries, que roubam o tempo de uma conversa simples, de um afago simples na cabeça do seu filho. E há uma necessidade constante de lutarmos, porque isso vai corroendo não só o nosso tempo, mas a nossa energia. E vai nos edificando. E hoje, vamos ficar em pé, vamos oração. Hoje, nós vamos nos tornando insensíveis. E, em vez de incrédulos, cada vez mais incrédulos. Irmãos, eu já vi aqui, não foi em outro lugar, já vi aqui, irmão André. Daqui, sentadinho daqui, a gente tem uma visãozinha privilegiada, porque vocês todos estão olhando para mim, mas eu posso olhar para vocês todos. Então eu vejo aqui na igreja, eu faço isso com o André, é o amigo, além de irmão, tá? Então me perdoem qualquer mal entendido nisso. Pessoas que estão aqui e passam um pouco assim. Pessoas que estão aqui e passam um pouco assim, ó.
Pessoas que estão aqui, pessoas que estão aqui passam a culto assim, sem contar alguns que precisam alimentar alguma coisa, um bicho aí, virtual, não sei o que é. Um ovo da vida, né? Meu Deus! Há pessoas, irmãos, poucos dias. Eu falo disso porque não faço como propósito, não ver mais ninguém ficando ali. Não é isso. Mas é preocupante para onde estamos indo. Esses dias um grupo de jovens da igreja aqui, uma atitude interessante também. A filha falou: pai, nós estamos aqui fazendo um exercício. Exercício do quê? Abstenção do Facebook. Puxa, mas é tão difícil assim. Há vida além do Facebook, irmãos. Existe uma vida inteira de verdade física, pessoas que existem, que não são androides, não. Não um trocadilho aí. Há pessoas, há uma vida. Mas nós vamos nos tornando insensíveis com as fatalidades. E Jesus diz: rogai, 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 clamai. Partição da seara, envie. Envie o quê? Obreiros? Sim, mas envie da sua graça, da sua exortação, do seu poder, da sua palavra, que possa tirar-me desse estado e me colocar no caminho novamente, me levar, me transportar ao primeiro amor, aquele momento. Lembra daquele momento? Que coisa boa, que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Deus santo, aleluia, grande Deus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Amém. Pastor, suas ordens apostólicas, não. Receba a comunhão do Espírito Santo.